Septuaginta. Bem sabemos, querido irmão, dirigiu-lhe a palavra o nosso amado Dr. Bezerra, que você se encontra em grandes sofrimentos que o desvairam, induzindo-o a comportamentos injustificáveis, quais, entre outros, utilizar-se do invigilante amigo que trouxe até aqui, com expressa finalidade de provocar pânico e desconforto na reunião. Identificamos o caro amigo na sua condição de membro ativo da organização anticristã que ora se esforça por gerar distúrbios entre os novos discípulos de Jesus afeiçoados à revelação espírita. Não nos surpreendeu, portanto, a sua intromissão na reunião, porque sabemos de como a organização maléfica vem atacando os servidores do bem, que resvalam nos compromissos, deixando-se atrair pelas frivolidades e disputas inúteis por cargos e projeções enganosas, dividindo-os em grupelhos que se antagonizam. Acreditamos que os seus chefetes estão informados de que nos encontramos, os que amamos Jesus, apostos para o serviço de preservação dos valores doutrinários e comportamentais na sua seara, embora reconhecendo as próprias imperfeições. Não foi coincidência o que ocorreu na reunião em que o irmão amigo se adentrou com balbúrdia e desacato. O ato faz parte de um programa muito bem elaborado para desarticular o movimento que cresce e ampara os filhos do Calvário. Nada obstante, o Senhor, que vela por todos nós, estabeleceu critérios de defesa em benefício daqueles que lhe são fiéis e foi possível impedir que se concretizassem os seus planos nefastos. O visitante desencarnado mantinha-se silencioso, embora a expressão facial demonstrasse a revolta que exalava e o rancor de que se sentia possuído. Impossibilitado de sopitar por mais tempo a revolta que o asfixiava, bradou, um pouco agitado: "É covardia o ato de aprisionar-me, de deter-me no intento que me trouxe aqui sob ordens superiores daqueles que governam muitas mentes e se preparam para o grande enfrentamento. Veremos quem será o vencedor, se os hipócritas membros da aberrante farsa espírita ou aqueles veneráveis mantenedores da fé viva, herdada do passado histórico que nada pode destruir." Dr. Bezerra, ao demonstrar sincera compaixão pelo atormentado, redarguiu com ternura e bondade. Os diretores espirituais da casa agredida não se comportaram de maneira covarde, porquanto foram vítimas da maneira indigna como foram surpreendidos pelo caro amigo, que invadiu as fronteiras da instituição, utilizou-se de um pobre desequilibrado para intimidar a multidão, assustá-la e deixar a impressão de que a mensagem que aqui se vivência é geradora de loucura, como se apregoava no passado. Os servidores de Jesus Cristo não operam a sós, sempre assistidos por aquele que lhes é o modelo superior e ao qual se oferecem em regime de totalidade. O amigo é que teve o atrevimento de permitir-se o escândalo, sendo, portanto, impedido de executá-lo em totalidade conforme o havia planejado. Mas o nosso objetivo não é a discussão inútil, o jogo de sofismas hábeis e postergadores da verdade. É, sim, atender às suas dores e confortá-lo, resgatá-lo da situação vergonhosa em que se encontra para a liberdade que o Evangelho concede aos seus seguidores, conforme a promessa do Senhor de que na busca dessa verdade se encontra a legítima libertação. Mas eu não necessito de sua ajuda nem a desejo. Sou livre e permito-me participar das hostes em que me encontro por vontade própria. Engana-se, meu amigo, retrucou o mentor. Você, como outros membros da sombria organização, foram arrebatados no túmulo que enfrentaram com muitos problemas conduzidos da terra, e submetidos aos métodos de lavagem cerebral e de dominação de cruéis verdugos da humanidade em regiões degradantes da erraticidade inferior, onde desafortunados antigos edificaram o seu reino de terror. Utilizam-se de métodos infames, submetem-nos à hipnose ultrajante para roubar-lhes a vontade, mediante a qual lhes anulam o discernimento e tornam-nos verdadeiros sonâmbulos sob comando hediondo. Não concordo com a informação porque tenho lucidez para fazer aquilo que me parece melhor e a cuja tarefa me entrego com alegria,
como desforçar-me dos males que me foram impostos pelos traidores do verdadeiro Evangelho. Lamentamos informá-lo, frisou o doce médico, que as suas não são reflexões próprias, senão reflexo das ideias que lhe foram impostas. Nosso maior anelo, porém, é auxiliá-lo na conquista da harmonia interior e da paz, porque o mal nunca pode ser instrumento de saúde ou de bem-estar. O irmão encontra-se vencido pelas energias deletérias dos seus manipuladores, qual ocorre com outros em estado agônico semelhante. Desconhecedores da paz interna, acostumaram-se às sensações fortes do ódio e às emoções desnaturadas da amargura, envenenando-se com os tóxicos emitidos pela própria mente em desalinho. Veja o estado deplorável em que se encontra, suas vestes, sua aparência, seu desequilíbrio emocional, e logo constatará que não passa de um autômato comandado à distância. Jesus o aguarda, a fim de proporcionar-lhe a consciência de si, a opção lúcida para a vida plena. Não insista, revidou o exaltado, nessa argumentação estúpida, porque mais me assula a animosidade, tanto detesto o seu Jesus quanto a sua imposição, e sou obrigado a ouvi-lo sob sua dominação. Submetido estou agora, porque a minha vontade não é respeitada, sendo obrigado a escutar-lhe as alegações estúpidas. Posso imaginar os seus sofrimentos, interrompeu-lhe o psicoterapeuta espiritual, para que se compraz em situação de tal natureza. Em respeito, portanto, à lei de escolha e de liberdade de consciência, que vige no universo, concordo que o amigo possa partir sem qualquer impedimento de nossa parte. Após um átimo em que ambos ficaram em silêncio e se experimentava a psicosfera ambiental e o reflexo das silenciosas súplicas ao Senhor que todos fazíamos em benefício do irmão enfermo, nosso mentor concluiu. Permita-nos, então, orar com você. Não, detesto a prece e não tenho nenhum compromisso, nem com você, menos com ela. Mas serei eu a fazê-lo e não o amigo. Somente lhe solicito ouvi-la. Não posso. A prece faz-me muito mal, porque me reconduz a situações que não desejo reviver. Essas situações referidas são as que antecederam a sua adesão compulsória ao comportamento atual, no qual for necessário esquecer o passado de graves erros, mas também de momentos de amor e de esperança. Não necessito de um ou de outro. Agasalho no coração a certeza da vitória sobre os inimigos e, portanto, a compensação que virá. Todavia, passado o momento eufórico do aparente êxito, qual a meta do viver? Já não tendo aqueles a quem chama inimigos a combater, quais motivações experimentará para continuar as lutas? Isso não importa. Pensarei depois, agora é o seu momento. Apenas um momento lhe peço. O espírito começou a chorar de desespero, porque o diálogo, embora rápido, de alguma forma despertou-lhe impressões adormecidas no inconsciente, que o levaram às lágrimas. Nesse momento, Dr. Bezerra exorou a proteção de Jesus em favor do indigitado, emocionando-nos com a rogativa ungida de compreensão, piedade e espírito de misericórdia, em seu benefício. Enquanto orava, uma suave claridade desceu sobre todos nós e uma onda de perfume proporcionou-nos emoções espirituais de alto teor. As últimas palavras do benfeitor selavam a rogativa com um apelo de compaixão. Sois o amor não amado, que o mundo não considerou, embora fosseis a luz do mundo e a porta de salvação. Assim, apiedai-vos do irmão que enlouqueceu em circunstâncias infelizes no passado e perdeu o rumo. Trazei-o de volta ao vosso rebanho, vós que nos ensinastes a deixar 99 ovelhas para ir em busca de apenas uma que se extraviou. Compadecei-vos, Senhor e protetor dos infelizes, do nosso irmão em desalinho, ajudai-o a despertar para a verdade e abençoai-nos a todos. A voz foi embargada pela emoção superior e o ambiente saturado de vibrações especiais. Nesse instante, adentrou-se um espírito em vestes franciscanas primitivas, aureolado de claridades sublimes, com as mãos distendidas,
que se dirigiu ao invasor aturdido e disse-lhe: Giacomo, Jesus te espera desde há muito. Não fujas do aguilhão, nem abandones a tua cruz. Venho buscar-te em nome dele. Não recalcitras mais. Este é o teu momento de libertação. Há quanto tempo aguardamos por esta oportunidade? Tomado de espanto e com os olhos desmesuradamente abertos e pranto espontâneo, volumoso, ele gritou: Umberto, di Rivotorto. Dio vi benedica. Grazie mille. Umberto, de Rivotorto. Deus te abençoe. Muito obrigado. Nota do autor espiritual. E atirou-se nos braços abertos do bem-aventurado, vertendo pranto renovador que, à semelhança de uma cascata, havia rompido o dique que o continha e agora se espraiava. O visitante espiritual tomou nos braços o companheiro desmaiado, olhou-nos de maneira inolvidável e sorriu suavemente, num gesto de agradecimento sem palavras, que ficaria impresso em nosso ser para sempre. As vibrações que pairavam no ar eram sonoras, provenientes do mais alto, e não podíamos sopitar os sentimentos de amor, respeito e gratidão àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Iniciava-se o labor para nós outro, que me parecia de maneira inusitada, inesperada, o que, certamente, não era para o nosso mentor. Como o benfeitor deveria saber, estava preparada para recepcionar o irmão Giacomo e devia conhecer-lhe a história, de modo a manter o diálogo memorável que foi estabelecido, culminando com a visita do bem-aventurado discípulo de São Francisco de Assis naqueles venturosos dias do passado. Somente a força do amor sem melindres nem retentivas para conseguir o verdadeiro milagre da transformação do desvairado e facultar-lhe a oportunidade que vinha sendo adiada para a modificação interior. 4. Os desafios prosseguem. Utilizando-se do momento feliz, no qual o amor vencerá o ódio, abriu espaço para futuras transformações no sofrido perseguidor. O venerável Dr. Bezerra dirigiu-nos a palavra jovial e elucidou-nos. Iniciado o labor para o qual aqui nos encontramos, cabe-nos dar prosseguimento aos compromissos relevantes da fraternidade, com imediato atendimento a outros corações aflitos, alguns dos companheiros que se encontram reencarnados com tarefas definidas e não estão sabendo conduzir-se. Neste grave momento de transição planetária, as hostes do Senhor estão atentas às ocorrências de todo o porte que sucedem na seara dos trabalhadores da última hora, advertindo-os quanto às responsabilidades assumidas antes da reencarnação. Compreensivelmente, este é um período de turbulência, como ocorre em todos aqueles em que se manifestam as crises para as mudanças que objetivam o progresso moral e a evolução do pensamento espiritual, exigindo muita prudência e reflexão antes das ações. Não se deve atuar de maneira intempestiva, buscando-se sempre a figura incomparável de Jesus como modelo único, interrogando-se, quando a situação for vexatória, que faria o mestre neste momento? Como agiria? Ungir-se de humildade e de compreensão pelo outro, o seu próximo, proceder-se de maneira edificante, sem permitir-se que as paixões do ego, a presunção e o despotismo assumam o comando. É inadiável o dever de voltar-se à simplicidade e à humildade real, despir-se dos títulos enganosos do poder temporal, mesquinho e irrelevante, para dialogar, compreender, ajudar e encontrar o melhor caminho para seguir-se solidário e jamais solitário. Ao mesmo tempo, conscientizar-se da própria fragilidade ante as circunstâncias tentadoras de todo porte, tanto aquelas que se referem à libido em suas variadas expressões, como aquelas que impulsionam ao domínio dos outros, a falsa superioridade, a aparente invulnerabilidade diante dos fenômenos atraentes e perturbadores. O passado está sempre em manipulação do presente, desse modo, é indispensável agir-se com equilíbrio hoje para que o futuro seja de renovação e de harmonia íntima. Não poucos líderes do nosso movimento, na Terra, vêm esquecendo-se do comportamento saudável,
de como Allan Kardec atendia os desafios que enfrentava durante a construção e divulgação do Espiritismo, as acusações de que foi vítima, as tentativas de desequilibrar-lhe a emoção, a falta de siso e de conduta edificante de inúmeros amigos que o traíam e o acusavam, mas, apesar de tudo, manteve-se sempre fiel ao ideal e à mensagem libertadora. Os irmãos adversários, os denominados obsessores, agem contra o bem e contra as pessoas, mediante as suas contribuições vibratórias, que lhes permitem a sincronização de ondas mentais, pelas quais intercambiamos as ideias, os pensamentos, os sentimentos. Nunca será demais manter-se cada um em postura de simplicidade e receptividade, denodado e fiel ao trabalho que lhe cabe realizar, embainhando a língua na boca e impedindo-lhe a exteriorização dos conflitos que dão início aos choques e dissensões que se multiplicam férteis nos terrenos das instituições. Nesse sentido, a vigilância para manter-se cauto e casto, no desempenho dos deveres junto aos que sofrem, aos problematizados, aos enfermos que buscam amparo e, muitas vezes, transformam-se em seduções perigosas pela facilidade e despudor que lhes facultam expor-se. Essa debilidade de caráter tem sido responsável por muitas deserções e por tormentosos efeitos desmoralizadores do ideal de fidelidade ao dever. Logo mais, estaremos atendendo um desses últimos fenômenos, que é fruto de uma armadilha perigosa trabalhada pelos inimigos do Cristo, em cujo encalço nos encontramos. Silenciou por um pouco, e, de imediato, convocou-nos a visitar o diretor de respeitável sociedade que estava sendo atacada ferozmente pelas sombras. Intrigas insidiosas geravam desconforto, frivolidades e acusações indébitas substituíam a fraternidade, grupos fechavam-se e agrediam outros, setores de atividades na casa isolavam-se e tentavam sobrepor-se aos demais. Competições e desavenças por cargos substituíam a simplicidade em campo de batalha e a perda da sintonia com a espiritualidade superior, lentamente transferida para os serviçais do anticristo que se haviam infiltrado nos diversos setores, que envolviam os seus responsáveis que se censuravam reciprocamente mas não se examinavam. Volitamos até um apartamento luxuoso num belo edifício, no qual residia o presidente da sociedade agredida, esta conhecida como das mais respeitáveis pela folha de serviços à humanidade e pela dignidade que sempre fora preservada em todos os seus membros, menos agora, quando atravessava a crise do desconcerto e da invasão dos mistificadores do além. O senhor Eduardo encontrava-se adormecido, mas em espírito lutava com o inclemente adversário que lhe provocava pesadelo, deixando-o suarento, alarmado. Nesse momento, sem perceber a nossa presença, o irmão Germano foi convidado sem palavras a aplicar energias saudáveis no companheiro encarnado, enquanto Virgílio atraía a atenção do perseguidor, que se voltou na sua direção e blasonou, arrogante. Até que enfim chegaram os lacaios do cordeiro. E entregou-se a gargalhadas zombeteiras com expressões faciais deformadas. O dedicado espírita mineiro, com paciência e compreensão, respondeu, mansamente, sim, somos os lacaios do cordeiro, dedicados a amparar os lobos esfaimados e oferecer-lhes o pábulo que mata para sempre a fome de amor e de compaixão. Enquanto o diálogo prosseguia, vimos o Dr. Carneiro de Campos amparar o Sr. Eduardo com carinho paternal e retornamos ao centro de atividades sob o comando mental do nosso guia. O litigante, que se voltara contra o irmão Virgílio, não se deu conta que fora também conduzido conosco, tal o seu estado de fixação nos propósitos morbosos que o sustentavam. O mentor solicitara antes ao irmão Elvídio que buscasse, no lar, uma jovem médium que se encontrava em momento de grave decisão, abusada sexualmente pelo dirigente da instituição, que se aproveitara da sua vigilância e tormentos íntimos para seduzi-la, sob a inspiração do adversário espiritual que veio conosco. Quase que, concomitantemente, adormecida,
deu entrada na sala moça equivocada sob os cuidados de bondosos auxiliares espirituais. Depois de instalados em 2 leitos adrede preparados no recinto, fomos convidados a despertar a jovem, o que fizemos com delicadeza e sentimento paternal. Ao mesmo tempo, Dr. Carneiro despertou o Sr. Eduardo. Adquiriram vagarosamente a lucidez ambos os visitantes, quando foram esclarecidos que ali estavam em uma reunião espiritual para tratamento e acerto das dificuldades em que se encontravam envolvidos. O Sr. Eduardo não ocultou o constrangimento que o acometeu, ainda mais, quando viu a moça que lhe enredara nas inconveniências do seu comportamento. Por sua vez, a jovem iludida demonstrou grande surpresa e alegria ao vê-lo, e exclamou com simplicidade: Deus seja louvado pelo nosso encontro. Atraídos ao semicírculo em que nos colocamos, foram convidados a sentar-se. O seguir, o mentor solicitou que Iracema, a convidada, continuasse a traduzir o seu contentamento. Comovida com o encontro que não entendia, desvelou-se e informou com veemência ao amante. Como lhe afirmei antes, a gestação agora foi confirmada, após o exame que me foi solicitado pelo médico. Tomado de desagradável surpresa, o Sr. Eduardo retrucou, irritado: Você sabe que não pode ter esse filho. Não ignora que eu sou casado e tenho família. Demais, como você explicará aos seus familiares e aos nossos frequentadores a presença dessa criança? Quem você dirá que é o pai da criança? Irá, por acaso, destruir-me, humilhar-me diante de todos? Você sabia que eu era comprometido e que o nosso sentimento teria que ser mantido em discrição. Ele emitia ondas de cólera que alcançavam a moça, que a afligiam, levando-a às lágrimas. Deve ser um pesadelo, o mesmo que me perturbou há pouco, gritou o dirigente aturdido. Com bondade, o mentor esclareceu de que não se tratava de um pesadelo, mas de um encontro espiritual para que fossem regularizados os problemas que se avolumavam na instituição e necessitavam ser obstados, de modo que se voltasse à pureza de comportamento, ao respeito ao próximo e os deveres espirituais. O espírito que se encontrava em processo de reencarnação através de Iracema, expressava, por meio dos fluidos eliminados, o estado de perturbação em que se debatia. Ao notar minha estranheza, o amigo Dr. Carneiro explicou-me que se tratava de uma reencarnação muito grave, porquanto era programada pelos adversários do Mestre Jesus e que fora preparada para criar embaraços muito sérios em relação ao genitor desajustado, com o objetivo de desmoralizar a respeitável instituição que dirigia. Não pude furtar-me a interrogação espontânea que me brotou da alma. Esses espíritos infelizes podem programar reencarnações? Até onde vão as suas possibilidades, de forma que podem interferir desse modo nas atividades humanas? Sem qualquer enfado, o benfeitor explicou-me com paciência. Tudo que existe e ocorre encontra-se sob a supervisão superior dos embaixadores do Pai, no querido planeta, sob os cuidados do amigo incomparável Jesus. Enquanto os desafortunados atrevem-se em organizar programas que dificultem a execução dos labores evolutivos das criaturas, tornam-se, por sua vez, objeto das soberanas leis que desconhecem, e passam a ser responsáveis pelos acontecimentos infelizes que os dispensariam, pois que a providência dispõe de meios eficazes para todas as circunstâncias. Atrevidos e ambiciosos, acreditam-se possuidores de forças e de recursos para programarem reencarnações perniciosas, de intrometer-se em projetos relevantes, em edificações de alto porte, com propósitos infelizes de destruição a longo prazo. Eis porque a vigilância e a oração nunca podem ser descartadas, porquanto se trata de recurso preventivo contra o mal que ronda incessantemente os passos da humanidade em todos os tempos. O primeiro passo, eles conseguiram com êxito, ao utilizar-se da debilidade moral do irmão Eduardo que, portador de sexo viciado, em vez de amparar a necessitada que lhe buscou auxílio espiritual,
complicou-lhe a existência com o tormento da sua sedução sob o controle dos inimigos dele próprio e da sociedade que dirige. O sexo, na atualidade terrestre, como em todos os tempos passados, guardadas as proporções, tem sido rampa de descida moral lamentável, que complicou muitas existências. Nesse sentido, vemos a naturalidade com que muitos aficionados das paixões inferiores acreditam-lhe consideração, sempre em defesa dos direitos de exercer-se a função sexual conforme se apresente, mesmo que em violência contra as leis de equilíbrio, de renovação moral e espiritual dos seres humanos. Pude observar que o Sr. Eduardo encontrava-se enleado em fluidos muito grosseiros, defluentes dos pensamentos em desalinho no cotidiano e na conduta desenfreada que se permitia, porquanto, embora aparente dedicação aos compromissos espíritas, era frequentador de casas de tolerância, onde procurava dar vazão aos instintos mais vis. O matrimônio, que deveria respeitar, e a paternidade, que lhe cabia dignificar, já não mereciam qualquer consideração, o que explodia em problemas domésticos, brigas contínuas com a esposa que lhe notava conduta vulgar e já não suportava dissimular os problemas domésticos. Naquele momento significativo, Dr. Bezerra buscou acalmar o companheiro revoltado, que se tornava pedra de escândalo na comunidade que deveria honrar com exemplos de elevação, renúncia e abnegação. O irmão e amigo, disse-lhe o nobre médico, não tem por que ficar irritado com a revelação que lhe confirma o fruto da insensatez. Num relacionamento como o que o amigo se permitiu, sem tomar as providências impeditivas necessárias, era inevitável a ocorrência da gestação, especialmente num comportamento atentatório à dignidade pessoal da jovem inexperiente que foi usada com imprudência, assim como em relação a todos que frequentam a instituição que deve ser dignificada pela conduta dos seus dirigentes. Eu não posso assumir essa paternidade, exclamou, ruborizado. Pensasse no assunto antes das atitudes reprocháveis que manteve, quando ludibriou a boa-fé da cliente que lhe buscou socorro e teve agravados os seus problemas. Há uma solução muito fácil, que é o aborto, porquanto ainda há muito tempo, já que a gravidez deve ser recente. Como se atreve o amigo em pensar no hediondo crime do aborto perverso? Essa criança deverá nascer, a fim de ser educada nos princípios cristãos e não para dar curso ao objetivo para o qual está sendo preparada para o renascimento. O amigo não ignora a nuvem de testemunhas, a que se referia o apóstolo Paulo, que a todos acompanha, exceto, se a sua crença é apenas um adorno intelectual e um mecanismo de exibicionismo cultural, distante do comportamento saudável que confirma a excelência da crença. A vida é patrimônio de Deus que somente Ele pode decidir a respeito da sua manifestação ou interrupção. Qualquer tentativa para o abortamento da existência em recomeço, a fim de ocultar as consequências da insensatez, é a atitude que mais lhe agrava a existência, e que irá contribuir para futuros sofrimentos que devem ser evitados desde este momento. Ninguém consegue dissimular, ocultar a verdade para sempre, por mais habilidade de que disponha. Momento chega em que a própria consciência, que permanece obnubilada, liberta-se das injunções impeditivas e apresenta-se em forma de culpa tormentosa, que leva o paciente a suplicar o retorno ao corpo físico sob deformações genéticas e transtornos mentais, em tentativa de esquecimento e reparação de hediondez perpetrada. Mas o que será de mim? Interrogou, angustiado e em desespero. Com a mesma energia, embora com suavidade, o mentor respondeu. O irmão não desconhece que cada qual colhe onde o que semeia. Até então, você vem burlando a confiança dos familiares, dos companheiros e, auto-hipnotizado pelo prazer doentio, tem se deixado arrastar para a luxúria. Esses desmandos contribuíram para a sintonia de sua mente com espíritos inditosos que tramam terríveis lutas contra o bem no mundo. Sabedor do objetivo da terceira revelação,
que é o de desvelar o Evangelho de Jesus perfeitamente atualizado, para uma sociedade aturdida que tem necessidade de diretriz e de equilíbrio. Não se tem mantido à altura da responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros ao dirigir uma instituição de alto porte espiritual como a em que se encontra. Diante da ocorrência que deve prosseguir, deverá assumir a paternidade e orientar o ser inditoso com carinho, com ele resgatando velhos débitos referentes a comportamentos igualmente inditosos do passado, que ora repete com disfarçatez. Certamente ocorrerá um escândalo, muito a gosto dos desvarios atuais, mas lembrando-se da recomendação de Jesus à mulher surpreendida em adultério, quando lhe propôs que a partir daquele momento não voltasse a comprometer-se mais. Isso irá abalar a convicção de muitos frequentadores e criar interminos embaraços entre os demais diretores da casa. Minha mulher e filhos que já vivem aflitos ficarão profundamente marcados pelo desgosto do pai leviano. Sem dúvida. Mas a verdade, que sempre triunfa, será o aval da sua recuperação. Não será o fato de todos ignorarem o seu comportamento que você se torna um homem de bem. Como afirma, os familiares dão-se conta dos seus tormentos e sofrem com isso, embora mantenham o respeito que o amigo já não merece. O conhecimento espírita é libertador e não se submete a vezames de tal monta, tendo em vista proteger o indivíduo em prejuízo da sociedade. Você tem convivido com os desencarnados, conhece-lhes a existência post-mortem e sabe que o intercâmbio entre as duas esferas da vida é frequente, normal e vigoroso. Não se poderia permitir a conduta dupla, a do homem de boa aparência na instituição, que vem maculando com os deslates praticados, e a do escravo do sexo em desalinho. A disciplina em todos os sentidos é a melhor diretriz para uma vida saudável, especialmente no que diz respeito à conduta moral. O prazer, que aparentemente proporciona alegria, é ópio cujo efeito logo passa, exigindo dose sempre mais vigorosa depois. Nesse momento, vimos o irmão Ovídio acercar-se do enfermo moral e começar a aplicar-lhe passes, enquanto ele, tomado de verdadeira fúria, num surto inesperado, passou a debater-se e a gritar, ao conscientizar-se da dimensão do equívoco que se permitira. A aplicação das energias bem dirigidas acalmou-o a pouco e pouco até que, vencido pelos fluidos saudáveis, adormeceu e foi removido. A jovem Iracema acompanhava os diálogos com expressão de angústia e medo, embora estivesse amparada pelo irmão Germano Passos, que a sustentava com vigorosos pensamentos de amor e de compaixão. Logo após, Dr. Bezerra acercou-se-lhe e elucidou: confie em Deus, minha filha. O filhinho deverá renascer através do seu corpo. Não tema as consequências das atitudes insanas que se permitiu. Você não poderá justificar-se ignorância em torno do estado civil do nosso amigo Eduardo. Sabia o pai de família e facultou-se dominar pela sedução com que foi envolvida. E ele me aceitará após estes acontecimentos? Indagou entre lágrimas. O futuro, respondeu, gentil, somente Deus o conhece, não nos cabendo devaneios neste momento. O que é certo e inegável é que o ser que se encontra em processo de reencarnação merece todo o nosso carinho e o seu desvelo de mãe, embora sua inexperiência neste momento. Desde que você permitiu-se a leviandade comportamental, cabe-lhe arcar com as consequências advindas, quer o genitor assuma ou não a paternidade. Invariavelmente, a mulher, possuidora de sentimentos elevados e mais sensível ao sacrifício, assume as responsabilidades do lar, mesmo quando destroçado desde o início. Deus não lhe faltará com socorros próprios a educação e orientação do filhinho que recomeça a experiência evolutiva sob a coerção de forças antagônicas. De um lado, o compromisso com o grupo que espera dele ações cruéis e de nós outros que trabalharemos a fim de que encontre o caminho do bem. Enunciado uma prece comovedora pelo venerando mentor, a atividade foi encerrada e encaminhados os participantes para os núcleos dos próprios interesses emocionais. 5.
Enfrentamentos iluminativos. Desnecessário esclarecer que o Sr. Eduardo, ao despertar, guardava parte expressiva das lembranças das ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação. Demorou-se no leito em reflexão, demonstrando-lhe revolta, com sentimentos tormentosos, por sentir-se à borda do abismo que ele próprio abrira através da conduta insana. Incapaz de recorrer à oração, a fim de sintonizar com o bem sempre presente, preferiu voltar-se contra a jovem que vitimara, passando a receber a sorte da inspiração da entidade infeliz que o explorava moralmente. Ele sabia que não havia sido vítima de um pesadelo, mas de uma convivência com os mentores da instituição que lhe não desconheciam a conduta vulgar e se lhe haviam acercado em desdobramento parcial pelo sono para confirmação do processo reencarnatório do filho que não gostaria de ter. Infelizmente, porém, não havia alternativa, naquele momento, porquanto a gestação instalada a cada instante mais se tornaria evidente e culminaria no parto, seguido, de imediato, pelo escândalo quase inevitável, caso fosse conhecida sua paternidade. Deixou que a cólera o acometesse e, mal-humorado, levantou-se para a higiene e o enfrentamento do dia de trabalho, que lhe pareceu terrivelmente angustiante. Por sua vez, a jovem despertou vitimada pela tristeza, com poucas recordações do que houvera acontecido durante a madrugada. Lembrava-se, apenas, de que fora repudiada e ameaçada, o que lhe constringia a alma. Tentou orar, não conseguindo, porém, a concentração necessária para o sublime cometimento. O espírito em processo de renascimento recebia sucessivas ondas vibratórias de ira e ressentimento do genitor, e apresentava dificuldades respiratórias, inquietação e algum desespero. Em razão daquelas ocorrências estarem sob a inspiração de entidades perversas, pertencentes à organização anticristo, com facilidade um dos seus membros acercou-se da jovem aturdida e pôs-se a inspirar-lhe mágoa, anseios de vingança, caso o amante viesse a negar responsabilidade direta pela sua gestação. Uma característico mal-estar passou a dominá-la, vivenciando um dia de grandes dificuldades. Aguardou a noite, quando deveria voltar ao centro espírita, como era o hábito, desde que se iniciara nos estudos e participava das atividades doutrinárias. Sob a pressão mental do inimigo desencarnado e o desespero do filhinho em processo reencarnatório, experimentou ansiedade e revolta, perturbando-se profundamente. À noite, como de costume, houve a reunião doutrinária, presidida pelo Sr. Eduardo, que abordou o tema evangélico, no qual esclarecia o ensinamento de Jesus a respeito do serviço a dois senhores, a Deus e a Mamon. Visivelmente desconectado com a fonte de inspiração, as suas palavras perderam o brilho, concluindo-as logo que achou prudente, tal a desarmonia interior que o dominava. Houve o atendimento habitual e, logo depois, chamou a jovem a uma sala especial, onde não poucas vezes mantivera os sórdidos encontros amorosos, e procurou informar-se do seu estado orgânico. Aflita, a jovem desatou a chorar, na expectativa de receber alguma carícia em forma de consolação, o que não ocorreu, porque o companheiro estava igualmente telementalizado por adversários sues que lhe comandara a mente durante todo o dia. Logo depois, ela explicou a situação em que se encontrava ante o teste positivo de gestação, cujo resultado já lhe informara anteriormente. Após um silêncio pesado, o insensato, suarento e com a voz dura, propôs: "Essa criança não poderá nascer, está sugerindo-me o aborto." Indagou Iracema, surpresa. "Sim, certamente. Não se trata realmente de um aborto, porque o ser em formação ainda não tem expressão nem significado. É um princípio de vida em construção. Eu não posso assumir a responsabilidade, destruindo o meu lar, desmoralizando-me em nossa sociedade, para logo sucumbir ao peso do ridículo e das perversidades existentes nas criaturas humanas. Por considerarmos a gravidade do diálogo,
Fizemos-nos presentes, acompanhados também pelo irmão Elvídio. O aborto, porém, como ambos sabemos, é crime hediondo, ripostou a jovem, em estado de cólera. Seja o que for, não há outra solução. Ela levantou-se. Estava transfigurada e possessa. Olhou com fúria e alterou a voz, respondendo: Você traiu minha inocência, roubou minha pureza de menina mulher, seduziu-me com mentiras e alegações ditas espirituais, infames. Ante as consequências do seu ato indigno, deseja destruir-me, empurrando-me para o abortamento, a fim de que a sua dignidade, qual dignidade, seja preservada. Agora você tem família e um nome para zelar perante os membros desta instituição. Por que não pensou antes? Eu tenho metade da sua idade inditosa, qual cordeiro confiante, entreguei-me ao lobo voraz que me quer consumir completamente. Fique, pois, sabendo, que nunca abortarei se for constrangida, maltratada por você, suicido-me. Não sem deixar uma carta explicativa sobre as razões do meu ato. Você não escapará do meu ódio, covarde. Estava pálida e trêmula, totalmente incorporada pelo desafiador adversário do bem. Antes que ele pudesse sair do assombro, ela prosseguiu, agora com a voz rouquenha, indicando a possessão de que se vitimava. Onde está o seu Jesus, o manso Cordeiro de Deus? E estrugiu ruidosa gargalhada. Completamente aturdido, ele segurou-a pelos pulsos, igualmente dementado pelo medo e pelo estupor, dando-lhe uma bofetada na face e gritando: Desperte! O seguir, reconhecendo que estava diante de um quadro, que era um surto obsessivo, impertigou-se e determinou, enquanto a segurava, em nome de Jesus Cristo, saia dela espírito das trevas. Se eu sou das trevas, revidou a obsessa, que luz possui você, criminoso odiento e covarde, usando o nome do Cordeiro para expulsar-me? Com qual autoridade o faz? Eu a levarei à morte, assim como ao filho que você renega. E começou a gritar. Armava-se o cenário para o escândalo de outra natureza. O benfeitor direcionou o olhar ao nosso irmão Germano, que se acercou da jovem alucinada e com habilidade pôs-se a aplicar-lhe a bioenergia, enquanto mentalmente interrompia o fluxo das energias infelizes do obsessor, enfraquecendo-o, a ponto de ela silenciar e, ato contínuo, ser tomada por um vagado, sendo por ele sustentada. Concomitantemente, o mentor aplicou-lhe idênticas energias, expulsando o algoz desencanado, de modo que o silêncio invadiu o recinto. Do lado de fora, algumas pessoas escutaram a altercação e aproximaram-se do recinto que, felizmente, estava trancado por dentro, e ante o silêncio que se fez, afastaram-se, intrigadas. Naquele grave momento, o benfeitor envolveu o irresponsável e pôs-se a inspirar-lhe calma e confiança irrestrita em Deus. Não se resolvem questões difíceis aumentando-lhes a gravidade, mas diluindo-as. Ainda confuso, porém, sob a indução generosa do médico dos infelizes, agora em sintonia equilibrada, considerou: perdoe-me, querida. Jamais me ocorreu que isso viesse a acontecer comigo. Não posso negar que a sua presença em nossa casa desde a primeira vez exerceu-me estranho fascínio afetivo. Não justifico o meu ato insano, mas desejo esclarecer melhor a razão deste momento infeliz que acabamos de vivenciar. Necessito de tempo para ver qual a melhor solução para o nosso comportamento futuro. Deveremos evitar qualquer tipo de escândalo, que levaria nossa casa ao tribunal do ridículo, ao descrédito, sendo um santuário digno e elevado que eu venho maculando com a minha conduta sórdida. Pensarei em uma maneira de afastar-me da diretoria por falta de conduta moral e espiritual para o cargo. Fez uma pausa angustiante, e logo prosseguiu: o meu casamento já descambou para a área dos atritos há algum tempo, mesmo antes de você aparecer no meu caminho. Esposa e filhos conhecem minha conduta inditosa e ela, não poucas vezes, tem me reprochado, no que termina em altercação, qual ocorreu conosco.
Já me havia proposto o divórcio, mas presunçoso e cômodo, preferia a situação do relacionamento falso e sem compensação afetiva. Agora, quando as circunstâncias exigem definição, pedirei ao Senhor que me conduza com elevação nos próximos passos a dar. E sinceramente emocionado, segurando-lhe as mãos com ternura, suplicou: dá-me tempo, embora a urgência da problemática. Aguarde os futuros acontecimentos. Havia lágrimas nos olhos, na condição de linfa pura para lavar as imperfeições, tardiamente, é certo, mas há tempo ainda de impedir novos transtornos que prejudicariam a respeitabilidade da sociedade de amor e de iluminação. Beneficiados pelas energias superiores que então envolviam toda a sala, os dois despediram-se sob a promessa de um novo e cuidadoso encontro para a definição dos rumos em direção do futuro. Ao amanhecer do novo dia, às primeiras horas, estava programada uma reunião mediúnica para atender aos espíritos obsessores que estavam encarregados de se utilizarem daqueles irmãos invigilantes para desmoralizarem o bom nome do trabalho espírita. Suave claridade permaneceu no recinto e, ao chegarmos à sala das reuniões públicas, fascículos de luz balavam no ar, enquanto podíamos ver uma especial luminosidade que se exteriorizava do edifício na direção da espiritualidade. Algo surpreso, ia indagar ao amigo Elvídio, quando, gentil, ele acercou-se-me e esclareceu-me. Amigo Miranda, o Centro Espírita é santuário de bênçãos, onde os aflitos recebem o pão da paz e da coragem mediante a oração que dirigem aos céus. Todos os esforços empreendidos, como sabemos, estão assinalados pelo amor, que é a chancela de Jesus Cristo em nossa doutrina, produzindo sucessivas ondas luminosas que ascendem na direção do infinito para encontrar em sincronização com as esferas abençoadas que velam pelos labores espirituais realizados na Terra. Esse facho de luz também nos defende das agressões mais sórdidas dos espíritos trevosos que têm dificuldade em vencer a barreira luminosa sobrecarregada de fótons e sinalizam a existência do bem em ação para os trabalhadores da seara do Senhor já desencarnados, para buscarem pouso e abrigo durante as suas incursões pelo planeta. Jesus asseverou que Ele é a luz do mundo e que todos aqueles que o amam, jamais andarão em trevas. Ao buscá-lo com frequência e banhar-nos pela sua luminescência, terminamos por transformar-nos também em focos diamantinos, embora nossa pequenez. As orações em conjunto em qualquer lugar transformam-se em claridades soberanas. Estava deslumbrado. É claro que eu imaginava ser assim, mas ter a oportunidade de constatar a beleza do intercâmbio de vibrações entre a humana pequenez e a grandeza do amor constituiu uma alegria inefável. Naquele momento, nosso irmão Virgílio veio comunicar-me que o benfeitor já se encontrava no recinto em que se daria a reunião mediúnica e necessitava de todos nós a partir daquele momento. Retornando à sala mediúnica, lá estavam os demais membros de nossa equipe, nosso nobre irmão Elvídio e vários membros reencarnados da sociedade espírita que nos hospedava. À mesa, sob a presidência do nosso mentor, encontravam-se dois médiuns, suavemente nimbados de peculiar claridade, em razão de se encontrarem em prece, perfeitamente sintonizados com os labores que seriam realizados. Observando a minha agradável surpresa, o diretor Elvídio gentilmente explicou-nos o que estava projetado, aclarando nossas silenciosas interrogações em torno dos dois médiuns. Tratava-se de servidores treinados para o mister da desobsessão, portadores de excelente folha de serviços ao bem. O mais jovem, Rafael, estava com aproximadamente 40 anos, enquanto a senhora Márcia ultrapassara os 60 janeiros. Rafael era solteiro, e, desde cedo, fora atraído ao espiritismo ao qual se vinculava desde antes do berço. Era espírita por segunda vez, porquanto na existência imediatamente anterior vivera no Rio de Janeiro, onde participara de atividades doutrinárias em veneranda instituição vinculada à doutrina, por volta do início do século XX.
Em face dos comportamentos infelizes em outras existências, experimentava tormentosas perturbações na área sexual, havendo sofrido o resultado dos excessos, tornando-se vítima de espíritos infelizes que enxameiam em toda parte e o exploravam impiedosamente. Desencarnou com alguns títulos de enobrecimento, mas também muito comprometido com a sensualidade que lhe causara prejuízos orgânicos, emocionais e espirituais. Ao despertar no mais além, dando-se conta dos desmandos que se causara, dedicou-se à reabilitação em nossa colônia e conseguiu, graças aos esforços pessoais e à interferência da então genitora, volver ao proscênio terrestre, a fim de disciplinar-se e triunfar sobre as paixões mais primitivas. Com esforço hercúleo, atravessou a quadra juvenil sustentado nas lições auridas no grupo de moços ao qual se afeiçoou, aprendendo a canalizar as energias saudáveis do sexo em atividades iluminativas. Agora, quando se encontrava em pleno e consciente amadurecimento, tem resistido às incursões dos antigos inimigos, que se utilizam de pessoas insensatas para tirá-las nos seus braços, em tentativas, até então inúteis, de perturbar-lhe o esforço libertador. Incompreendido por alguns amigos, que morejam, na instituição, percebe-lhes a suspeita quanto à sua masculinidade, porque num contexto de corrupção a saúde moral é tida como desequilíbrio de qualquer natureza. Mantendo-se superior às maledicências e afável com todos, tem atraído grande número de simpatizantes de ambas as faixas da vida, e tornou-se excelente canal mediúnico para o mister socorrista aos irmãos mais desditosos, esses que se negam a reconhecer a grandeza de Jesus. Observei o caro Rafael, que se encontrava quase em desdobramento parcial, nimbado por suave luz que lhe saía do plexo solar confundindo-se com as emanações dos chakras coronário e cerebral, demonstrando a profunda concentração em que se encontrava. Venerável espírito feminino envolveu em ternura e depreende tratar-se da genitora do passado. Após o breve silêncio, o benfeitor prosseguiu: nossa irmã, a querida Márcia, é viúva que atravessou o calvário do matrimônio de prova, com elevação, durante mais de 30 anos. O esposo, temperamental e ciumento, crucificava-a desde os primeiros dias do casamento. Não havendo sido mãe biológica, ele a culpava pela infertilidade, atormentando-a sem cessar. Foi nesse período de padecimentos que, conduzida por uma vizinha generosa, adentrou-se pela primeira vez neste santuário em busca de paz. Carinhosamente atendida, passou a iluminar-se com as leituras e reflexões, as palestras e a convivência com a doutrina espírita, adquirindo resistência e entendimento em torno das soberanas leis da vida, suportando o peso da cruz com estoicismo até o momento final, em que o marido, insensato e teleguiado por espíritos perversos, desceu ao túmulo, onde ainda se encontra em lamentável estado de perturbação. Mais de uma vez, veio trazido ao esclarecimento por seu intermédio, apresentando alguma melhora na atualidade, com vistas à futura reencarnação redentora. Abnegada e discreta, auxilia no atendimento aos irmãos desafortunados em dolorosa situação socioeconômica, distribui com outras damas cestas básicas e consolo, aplica-lhes passes e doa-lhes palavras de luz e de ternura com gestos de afabilidade e de doçura. Excelente médium sonâmbula, tem nos auxiliado no atendimento aos irmãos mais violentos, sob excelente controle que sabe impor aos comunicantes. Novamente silenciou, logo adindo: mediunidade com Jesus é calvário de redenção. Ninguém atinge as cumeadas do mediumato sem as condecorações dos sofrimentos bem suportados. Imaginam os irrefletidos e inconscientes que a mediunidade é uma concessão para o destaque na sociedade, para o brilho nas reuniões de futilidades, para revelações inconsequentes ou para remendar corpos ultrajados que voltam a degenerar. Que ledo engano! A mediunidade é a ponte entre as diferentes vibrações que envolvem o planeta e que se pode transformar em luz sublimada quando totalmente dedicada ao bem sem limite.
Médium sem sacrifício, por mais brilhante que se apresente, é como uma orquídea de lindo aspecto, mas que somente adorna, sendo quase inútil. Indispensável que a sua faculdade esteja a serviço dos objetivos elevados da caridade e do amor, da iluminação de consciências e de consolo aos corações, sob a égide de Jesus. Por essa razão, a defecção de portadores de belas expressões mediúnicas, assodados pelos inimigos do bem, seus adversários pessoais e do Cristo, transformam-se em astros e atores dos espetáculos terrestres com lamentáveis consequências para eles mesmos. Nesse momento, trazida por amigos trabalhadores da casa, adentraram com a jovem Iracema ainda adormecida, mas com serenidade, o mesmo acontecendo com o irmão Eduardo. Após serem despertados, reconheceram-se e sorriram com espontaneidade. Havia, sim, um vínculo espiritual entre os dois. Olhei o irmão Elvídio, que, percebendo a minha muda interrogação, veio-me em socorro, esclarecendo. Não existem acasos. Muitos encontros na Terra são reencontros programados antes do berço, a fim de que sejam regularizados dramas e problemas que ficaram sem solução no seu tempo. Ocorre que os impulsos primitivos substituem as resistências morais e mais complicam o quadro. Nossa irmã Iracema foi responsável pelo insucesso conjugal do atual companheiro, que naufragou lamentavelmente nas águas turvas das paixões quase asselvajadas. A sua atual esposa, era devotada companheira por segunda vez, novamente vítima da leviandade de ambos. Espírito nobre, tem resistido, encontrando-se disposta à separação, desde que reconhece a existência de outra parceira dominando o campo emocional do marido. Na atual jornada, Iracema deveria ser recebida como filha pelo coração de Eduardo, sublimando o sentimento apaixonado de antes. Com a mente aturdida pelos conflitos mantidos durante a juventude, não soube ele separar o amor verdadeiro do desejo e logo se envolveu emocionalmente, quando da visita em que a jovem como paciente veio ao núcleo em busca de socorro. A precipitação e a vulgaridade respondem pelas consequências que conhecemos. Aproveitando-se dessas brechas morais, os adversários espirituais do Cristo vêm utilizando-os com objetivos perversos e destrutivos, conforme temos observado. Passemos, agora, às atividades programadas. Com os enfermos espirituais igualmente na sala sob a assistência carinhosa de enfermeiros do nosso plano, Dr. Bezerra exorou ao Pai Misericórdia, numa sentida oração. A movimentação no ambiente era cuidadosa, embora a presença de alguns espíritos infelizes, especialmente conduzidos ao recinto, a fim de beneficiar-se das vibrações reinantes e das orientações àqueles que seriam conduzidos à psicofonia atormentada. O médium Rafael foi o primeiro a facultar a comunicação de uma entidade de mau aspecto que, atraída pelas suas energias, após algumas expressões blasfemas, interrogou: qual a razão da violência a que sou submetido? Se assim comportam-se os discípulos do Cordeiro Maldito, que esperam de nós outros que temos a missão de restabelecer os gloriosos dias inquisitoriais do passado. A traição de que sou vítima não passará ignorada pelos nossos chefes que envidarão todos os esforços para libertar-me da cilada a que fui conduzido. Com voz mansa e enérgica, o venerável amigo dos infelizes respondeu: não existe nenhuma violência em nosso ato, porque o irmão e amigo aqui se encontra por espontânea vontade, já que tem estado presente nesta instituição e ao lado do seu presidente, influenciando-o perversamente. Nosso comportamento é feito de compaixão em seu favor, porque aqueles tormentosos dias medievais jamais retornarão. A Terra vive novo contexto de ciência e de tecnologia, de ética e de direitos humanos e sequer de longe poderá retroceder nas conquistas que lhe assinalam gloriosamente os dias. É certo que não tem havido um correspondente desenvolvimento moral das criaturas, como é o caso do querido visitante que se aferra aos instintos,
a fim de continuar usufruindo as energias deletérias dos encarnados invigilantes, que lhes servem de nutrição. Confessamos que estamos desejosos que os seus chefes venham ter conosco, a fim de demonstrarmos que somos todos irmãos em Cristo e nos rendermos juntos ao seu amor. Deve ser ironia, ripostou o comunicante, pois que estamos no campo de batalha em La